Olá a todas e a todos, eu sou o Max Sirius, sou terapeuta junguiano, magista, e esse é o canal Sirius 93. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu e-mail, Instagram ou WhatsApp. Os links de todos os contatos estão na descrição. Os materiais que eu usei como referência para esse vídeo também estão aqui embaixo. A partir de R$ 11, você pode apoiar financeiramente o meu canal no Apoia-se. Ter acesso a um grupo exclusivo de apoiadores do canal no WhatsApp. O link para o Apoia-se também está aqui embaixo. Essa é a terceira parte da história de Marcelo Ramos Mota. Se você ainda não viu as partes 1 e 2, o link está na descrição. Em 15 de agosto de 1974, Mota escreve mais uma vez a Sasha Germer, perguntando se ela havia dado autorização para as pessoas publicarem livros de Crowley. A carta é bem desaforada, ainda partindo do princípio de que Sasha era louca e odiava Mota, e que estava sempre mentindo. A carta foi aberta, mas colocada em um novo envelope e mandada de volta a Mota. A caligrafia no envelope não era de Sasha. Em 5 de outubro de 74, Mota escreve pela primeira vez para Gerald York. Graças a essa troca de correspondências, que Mota pela primeira vez tem acesso ao testamento de Germer. Além disso, em uma carta de 16 de outubro, em resposta ao pedido de Mota por materiais de Crowley e da OTO, York responde: para material, você deve contactar uma loja, acampamento ou templo existente. Posso lhe dar 3 endereços: Herr Metziger, na Suíça, Greg McMurtry, na Califórnia, e Kenneth Grant, cujo endereço você sabe. McMurtry não possui patente, exceto um documento intitulando Grau 9. Grant possuía uma patente para abrir um acampamento para os 3 primeiros graus, mas promoveu-se ao grau 10 e Germer o expulsou da ordem. Ele ignorou a expulsão. Acredito que há 3 outras lojas espúrias nos Estados Unidos, mas eu não sei de detalhes. Uma delas é alegada ser o grupo que roubou todos os papéis de Germer, incluindo seus diários da OTO. A maior parte da minha coleção de Crowley, que contém algum material não publicado, está depositada no Instituto Warburg, em Vauban Square, Londres. Muito obrigado por me enviar as fotocópias das cartas de Cal e Sasha a você, as quais ajudam a documentar a posição do seu sucessor na OTO. Eu não conheço ninguém com uma melhor reivindicação do que Metziger na Suíça. A sugestão de York para Mota, no final das contas, é de que Mota abrisse a sua própria OTO. Nesse mesmo ano, Mota finalmente conseguiu reunir 14 pessoas realmente interessadas em abrir uma loja da OTO. Houve uma reunião geral realizada na casa de Euclides. Escolheram um nome para a sociedade, deliberaram cargos para cada membro e iniciaram a compor os estatutos da sociedade. Havia entre eles um advogado, ficando encarregado dos assuntos legais a serem resolvidos. Lacerda foi elevado ao grau 10 da OTO no Brasil em 3 de novembro de 1974. Em 9 de novembro daquele mesmo ano, Marcelo Mota escreve a Euclides, tecendo comentários sobre a organização da OTO, como deveria funcionar, sua estrutura e sobre o nome a ser adotado pela sociedade. Após isso, foi elaborada uma lista de nomes e decidiu que a sociedade ia se chamar Sociedade Novo Eon. Nessa época, o grupo tinha crescido, destacando-se as seguintes pessoas que trabalharam no sentido de formar uma loja: Osés Saturnino de Almeida, Arnaldo Xavier, Oscar Lessa, Cláudia Canuto, Raul Seixas, Paulo Coelho, Maurício dos Santos, Terezinha Faria, Pedro de Oliveira e Antônio Delfino. Paulo Coelho e Raul Seixas ficarão mais restritos ao trabalho de divulgação da ordem no Rio de Janeiro. Dia 12 de dezembro de 1974, Mota assinou um contrato de publicação com a Samuel Weiser Inc. para o seu livro Comentários de Al, que foi publicado um ano depois. Dia 9 de abril de 1975, James Wasserman assinou o juramento de probacionista da Astron Argentum sob a instrução de Mota. Nesse mesmo ano, Mota fundou a FAA-OTO, Fundação AA e OTO, junto com Oséias Saturnino de Almeida, em São Paulo. Aí acontece uma treta. Tem 2 versões. Euclides Lacerda diz que, em 1975, Mota havia mandado fazer o registro dos estatutos
da futura Sociedade Noveon na íntegra. Euclides diz: como falta de dinheiro em caixa, não havia como registrar os estatutos. O registro na íntegra custaria muito acima das nossas economias. A única saída, segundo o advogado do grupo, seria optar pelo registro provisório de um resumo dos estatutos, que continha 16 páginas datilografado. Marcelo foi informado sobre a sugestão. Infelizmente, essa informação foi dada via telefone e, portanto, não temos como comprová-la. Tomado de injustificada fúria, o supervisor-geral da SNE desligou o telefone abruptamente. Chamota diz que Euclides estava a todo momento o desobedecendo e deixando seu ego e vaidade tomarem conta do trabalho. Mota também tinha receio que Euclides tentasse registrar a sociedade em seu próprio nome e se apropriasse do trabalho de Mota. Em 7 de julho de 1975, Mota enviou uma carta a Euclides que, apesar de ser agressiva, abre com um tom que parece quase cômico. Cari frater Z. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Sua carta de 30 de junho em mãos. Devo observar-lhe que as artimanhas do seu ego continuam e que em nada mudou a sua verdadeira atitude íntima. Já lhe proibi de utilizar tinta violeta e você assina a sua confissão imbecil e hipócrita com tinta violeta. Já lhe mandei acender um fogacho sobre o rabo dos seus correspondentes. Entremente, quero saber se o resumo dos estatutos foi mandado para o Diário Oficial sem passar previamente pelas minhas mãos. Se assim foi, pode ficar descansado. Sua patente está cassada e nosso contato terminado. Se assim não foi, sua situação continua a mesma, dependendo apenas da sua conduta futura, o seu progresso ou falta de tal, tanto na OTO quanto na AA. Aguarde informação imediata de sua parte. Amor é a lei, amor sob vontade. Fraternalmente, A. Em 15 de julho de 1975, Mota escreve: recebida sua carta de 10 do corrente. Sua expulsão da Sociedade Noveon é agora oficial. Porém, a AA não expulsa aspirantes. A ordem se limita a cortar contato com eles caso desobedeçam às diretivas que recebem em nome da ordem. Seu problema foi simplesmente que você fracassou na ordalha do zelador. Ele disse, e repito, que aqui só uma pessoa está programada para a morte vergonhosa e aviltante: você. É curioso que essa carta termina com: PS, os livros chegaram. Obrigado. Em agosto de 1975, um homem chamado James Daniel Gunter escreveu ao Weiser se apresentando como um ponto de contato da AA. O endereço de Gunter foi passado a Mota. No final das contas, eles se entenderam e James Daniel Gunter começou o trabalho da AA sob instrução de Mota. Em 5 de setembro de 1975, Euclides Lacerda de Almeida registra a Sociedade Noveon em seu próprio nome em Paraíba do Sul, com todos os documentos que tinham sido produzidos com Mota. Em 12 de novembro de 1975, a Philips Records lançou o quarto álbum de estúdio do rockstar brasileiro Raul Seixas. O recente álbum, chamado Noveon, contém 4 músicas compostas em parceria com Marcelo Ramos Mota. Tente Outra Vez, A Maçã, Peixuxa, o Amigo dos Peixes e Noveon. Próximo do final do ano, Wasserman se preparou para viajar até o Brasil. Ele pretendia conhecer Mota, seu instrutor na AA, e também entregar a ele as primeiras cópias do livro com comentários do Liberal. Mota ligou para Wasserman e pediu que ele trouxesse uma pistola calibre 380 para Mota quando viesse ao Brasil. Wasserman conta que foi procurar saber e, apesar de que ele podia facilmente comprar uma arma nos Estados Unidos, levar ao Brasil era uma história completamente diferente. Wasserman começou a refletir se isso era um teste da AA, se ele estava pronto para ir para a cadeia em nome de Telemann. Eventualmente, ele dividiu com Mota as suas angústias, e Mota disse para Wasserman deixar isso para lá. Mota só queria evitar as taxas de importação, mas não pretendia nenhum tipo de ordário perigoso ou instruído. Outro exemplo dessa atitude de Wasserman é que, durante a viagem ao Brasil, Mota disse ao Wasserman
que matou magicamente Fred Mendel, da editora Weiser, por suas infrações contra a grande obra. De fato, Mendel havia morrido em um acidente de carro e Wasserman ficou com isso na cabeça. No futuro, justificando achar que Motta tinha enlouquecido por conta desse tipo de comentário. Wasserman e sua esposa ficaram hospedados na casa de Motta, no Rio de Janeiro, por 18 dias. Nessa viagem, Motta mostrou seus próprios diários ao Wasserman, na esperança que Wasserman quebrasse um pouco da sua projeção e idealização sobre o instrutor. Motta também levou Wasserman e a sua companheira em uma gira de Umbanda. Eles também conheceram Cláudia Canuto. Wasserman pediu a Motta para ser iniciado na OTO, e Motta disse que não podia iniciá-lo porque ele era dos Estados Unidos e a autorização de Motta era restrita ao Brasil. Em 1976, Motta registrou a Sociedade Ordo Templi Orientis no Brasil, bem como o lamen da OTO, e escreveu novos rituais de iniciação. Em 21 de março de 1976, Marcelo Motta publicou no Brasil o seu Equinócio dos Deuses, volume 1, número 1. Em nota final do livro, página 154, ele diz: no Brasil, Marcelo Motta, Magister Templi e Premonistrator Mundial da AA, no presente, foi recebido na Ordem de Telema por Therion e iniciado no grau 9 da OTO por Carl Johannes Germer, Frater Saturnus, grau 10, OTO, cabeça externa da OTO, após a morte de Crowley, que designou por testamento e a viva voz antes de morrer. Marcelo Motta, subsequentemente, alcançou o grau 11 OTO, sob a tutela de Frater Saturnus, e é conhecido da OTO como Parzival grau 11. Marcelo Motta é responsável pelo trabalho da OTO no Brasil, com patente de Saturnus grau 10, e os endereços dados neste livro estão sob sua autoridade. Nos Estados Unidos da América, Mr. Grady McMurtry, que é chefe de loja e recebeu o grau 9 OTO diretamente de Baphomet, grau 11, tendo sido confirmado por Saturnus, grau 10. Também, Miss Helen Smith, chefe de loja, recebeu o grau 9 OTO do seu esposo e chefe de loja, Wilfred Smith, grau 9 OTO, que por sua vez recebeu diretamente de Baphomet, grau 11, tendo ambos sido ratificados subsequentemente por Saturnus, grau 10. Tendo Mr. Smith falecido, Helen Smith assumiu chefia da loja sob responsabilidade de seu marido, com o conhecimento e assentimento de Saturnus, grau 10. Pertenceram à OTO, mas foram expulsos por sua conduta indigna os seguintes elementos. Na Inglaterra, Kenneth Grant, grau 3 OTO, por autoridade de Saturnus, grau 10, foi expulso da ordem em 1955, pelo mesmo Saturnus, grau 10, sendo a devida circular de aviso enviada a todos os irmãos legítimos. Kenneth Grant tinha autoridade de Saturnus, grau 10, para trabalhar exclusivamente com os 3 primeiros graus, ou o círculo externo da OTO. Com o falecimento de Frater Saturnus, este mesmo Kenneth Grant se atreveu a utilizar os rituais que originalmente recebera para fingir-se de cabeça externa da OTO. Esse charlatão não está de forma alguma ligada ao movimento original, mas aproveita-se do fato de que sigla OTO é de domínio público para tirar dinheiro dos incautos. No Brasil, Euclides Lacerda de Almeida, grau 3 OTO por decisão de Parzival, grau 11, trabalhou como discípulo deste por vários anos antes de lhe ser confiada uma patente, dando-lhe autoridade para estabelecer o movimento do círculo externo da OTO no Brasil. Tendo sido suspenso da ordem em 1975 por má conduta, deixou-se obcecar pelo ego e demitiu-se. Procurou ligação com Kenneth Grant, cujo endereço lhe havia sido dado por Parzival grau 11 como ordalha, e agora busca estabelecer o movimento charlatanesco e espúrio do inglês, utilizando documentos nem de sua propriedade, nem de sua autoria. Na Suíça, Joseph Metzinger, grau 10, e rei suíço da OTO por decisão de Frater Saturnus, grau 10, foi suspenso da OTO em 1963 por se nomear a si mesmo
cabeça externa da ordem, com a conivência dos membros de sua própria loja e expelido do Santuário de Gnose por Parzival Grau XI em 1964 por persistir em sua charlatanice a despeito da desaprovação de todos os representantes legítimos em outros países. Dia 19 de abril de 1976, Phyllis Sackler escreve a nota: Caro Marcelo, faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Há muito a discutir com você. Tenho lido The Commentaries of All, publicado por você, e estou satisfeita em ver que você fez isso. No entanto, tudo isso coloca uma perspectiva muito diferente sobre o que eu estou fazendo no momento. Já que você agora é o Premonstrator da AA e eu sou uma membro deste corpo, há detalhes a serem resolvidos em relação ao trabalho de promulgar Telemann. Até agora, fundei o Colégio de Telemann e estou publicando uma revista 3 vezes ao ano chamada In the Continuum. Tenho trabalhado com poucos estudantes, mas dos melhores que pude encontrar. Se você se lembra, costumava ensinar arte nas escolas públicas, mas me aposentei desse trabalho no ano passado e agora tenho uma pequena renda independente, com um pouco sobrando para viagens modestas. Também possuo, sob hipoteca, essa casa em que estou e abri para certas pessoas como uma Profess House da UTU. Você é bem-vindo para ficar aqui uma semana, caso deseje me ajudar com alguns problemas que não posso mencionar nessa carta, mesmo que não deseje ajudar com os meus esforços. Você provavelmente se perguntou por que eu parei de escrever para você. Há uma longa história e pode ser interessante para você. De minha parte, gostaria de saber se Sasha Germer está morta. E, se sim, ela deixou para você os restos da biblioteca em West Point? Se ela deixou, você por acaso encontrou uma carta que escrevi para ela sobre a investigação que fizemos para rastrear os ladrões de parte da biblioteca? Se os restos da biblioteca foram deixados para você, fico feliz, pois sei que estariam em boas mãos. Porque não podemos fazer nada a respeito disso, ou sobre Sasha, é outra história. Há muitos detalhes aqui que não devem ser escritos em uma carta. Se você está nos Estados Unidos, posso voar para encontrá-lo. Mas se você está no Brasil, isso não seria possível. Você estaria interessado em me encontrar? Se uma reunião puder ser arranjada entre nós, eu apreciaria se você pudesse gerenciá-la talvez em maio ou junho, pois há algumas iniciações chegando no verão que eu acho que você deveria saber. O Sr. McMurtry foi nomeado califa por Crowley e recebeu outros poderes, mas aconteceram coisas que tornaram necessário para mim escrever esta carta. Estou ansiosa para ouvir de você. Amor é a lei, amor sob vontade. Fraternalmente, Soror Meral. Feliz. Em 28 de abril de 1976, Sackler informou a Mota que Sasha Germer havia morrido em 1975 e levantou a possibilidade de comprar o espólio e os bens de Germer, se Mota se importasse em vir para a Califórnia para lutar por isso. Sackler estava repetindo alguns conselhos que ela havia recebido do legista do condado de Calaveras, Alfred Gualdoni, que estava encarregado da propriedade de Germer. Sackler escreveu a Mota: Você parece ser o mais interessado nos restos literários de Crowley. Talvez deva ficar com a biblioteca, mas pode ter que competir com outros licitantes. Quanto a mim, não faz parte da minha vontade trabalhar com isso. Em 29 de abril de 1976, antes de receber a carta anterior, Mota responde à primeira carta de Phyllis. Foi um prazer receber a sua carta do dia 19, mas também um constrangimento. No primeiro número do Equinox 5, eu havia declarado que era o único herdeiro dos manuscritos telêmicos. Depois, descobri que Grady e Ellen ainda estavam trabalhando nos Estados Unidos. E, no segundo número, em impressão, corrigi minha declaração anterior, reconhecendo os direitos deles. Mas também afirmei que havia apenas um membro da AA nos Estados Unidos e forneci seu endereço. E agora recebo sua carta. Então, no número 3, terei que me corrigir mais uma vez e reconhecê-la também. Infelizmente, não estou nos Estados Unidos. Respondendo à sua pergunta sobre a Sra. Germer, ela parou de me escrever na época em que escrevi para você pela última vez. E a Weiser me informou de que muitas cartas deles para ela não foram respondidas. Não sei se ela está viva ou morta. Quando Grant se declarou Alterhead, até cheguei a reconhecê-lo, pois pensei que ela o havia nomeado.
Demorei algum tempo para descobrir que a sua reivindicação era espúria. Nunca imaginei que alguém pudesse reivindicar ser Alterhead sem ter sido nomeado pelo falecido Alterhead. Sabia que o suíço não era, porque tinha cartas de Cal comentando seu comportamento de maneira bem clara, mas eu ainda era ingênuo. Sua notícia de que a biblioteca foi roubada é um grande choque para mim. Quando isso aconteceu? Quem fez isso? O que foi levado? Por favor, me avise se houver algo que eu possa fazer para ajudar. Não sei se poderei ir aos Estados Unidos em um futuro próximo. Isso dependerá, em grande medida, da venda dos livros. Se precisar de ajuda urgentemente, pode entrar em contato com o Sr. James Daniel Gunter, Frater KN. Ele é um jovem muito dedicado e bem treinado. Seu grau é 4 igual a 7. Acho que você o achará muito disposto a fazer o que puder para ajudar um membro digno da ordem. Ele não é OTO, mas expressou o desejo de se juntar. Eu disse a ele que a minha patente é válida apenas no Brasil. Como você sabe, o grau 11 está fora da hierarquia normal e não concede privilégios especiais nele. E aconselhei-o a procurar Ellen ou Grady. Ele não mencionou mais o fato e suspeito que se sentiu repreendido, mas essa não era a minha intenção. Realmente, não tenho jurisdição da OTO nos Estados Unidos. Então, talvez você possa explicar isso a ele. Ele é muito orgulhoso, mas suspeito que podemos esperar grandes coisas dele no futuro, independentemente disso, ou talvez por causa disso. Por favor, me avise sobre a biblioteca e o roubo. Repito, se houver algo que eu possa fazer para ajudá-la, me avise. Se puder, irei aos Estados Unidos em julho, mas talvez não consiga ir antes do final do ano, pois tenho pouco dinheiro no momento e muitos compromissos com os negócios da OTO aqui. Mais uma vez, foi um prazer ouvir de você. O amor é a lei, amor sob vontade. Sobre o trabalho no Brasil, Mota escreve a Phyllis e Ellen no dia 11 de maio de 1976. Eu comecei a trabalhar com a OTO seriamente somente ao perceber a confusão na qual vocês permitiram que a OTO se tornasse. No entanto, eu encontrei um grupo de pessoas que parece muito mais estável, e nós registramos a OTO legalmente no Brasil. Estamos agora no processo de registrar o selo da OTO legalmente no Brasil. Eu creio que isso nunca foi feito nos Estados Unidos, e acho que você, McMurtry e Ellen deveriam juntar-se a fazê-lo de uma vez. Desde que os rituais foram publicados, pirataria, pelo jeito, e se vocês estabelecerem seus direitos, eu espero que vocês processem todos os envolvidos, eu estou reformulando os rituais. Por enquanto, eu reformulei somente o grau 1, porque as pessoas com as quais eu estou trabalhando ainda não estão qualificadas para passar ao grau 2. Eu tenho, como você sabe, tanto a capacidade quanto a autoridade para fazer isso. Eu não estou, de qualquer forma, tentando implicar que vocês deveriam seguir meu novo ritual, nossos rituais no futuro, e reformular-se. Estou fazendo o que penso ser necessário que se faça aqui no meu país. Eu, eventualmente, enviarei a você e a Ellen uma tradução dos rituais. Ou melhor ainda, eu os levarei para vocês pessoalmente, para que saiba como sou. Esses rituais estão registrados como obras dramáticas no equivalente da Biblioteca do Congresso aqui. O primeiro já foi. Eu não reivindico e nunca reivindicarei ser o rei brasileiro da OTO. Quando houver um número suficiente de lojas em funcionamento, elas poderão juntar-se e eleger o seu próprio rei. Então, eu talvez poderei lidar com o meu próprio progresso e meus próprios negócios pessoais. Se por acaso vocês, cabeças de loja em outros países, recobrarem seus censos, começarem a trabalhar harmonicamente juntos e pudermos eleger um cabeça externa da ordem por voto unânime antes que o Brasil esteja pronto para eleger um rei para o cargo, então o próprio CEO pode nomear o rei pelo poder dado pela Constituição. Não será eu, nem serei eu cabeça externa. Eu quero deixar isso muito claro. O grau 11 impede qualquer possibilidade de aceitar um grau na estrutura normal da ordem. Posteriormente, Mota fala: eu peço a vocês para trabalharem com o Wasserman e confiarem nele como se confiassem em mim. O Weiser não está livre de querer passar por cima dos outros.
Isso é muito comum no mundo dos negócios. Mas, no geral, ele sempre se provou ser, e seu pai antes dele, um homem de negócios razoavelmente honesto. Ele está participando de piratarias. Mas eu estou certo de que no momento em que vocês estabelecerem os seus direitos legalmente, ele cessará de assim proceder. Quaisquer abusos que ocorram são devido à falta de confiança em si mesmos e um para com cada um. PS. Por favor, deixe-me saber a respeito do roubo de 1967. No mesmo dia, ele foi até o consulado dos Estados Unidos da América no Rio de Janeiro e preparou uma procuração geral para James Wasserman. Mota telefonou para Wasserman para explicar sobre a procuração e pediu a ele que mantivesse contato o tempo todo. Em algum momento, e aqui não está muito claro o que aconteceu, mas parece que Ellen Parsons diz à editora Weiser que não quer que seu nome seja citado nas publicações de Mota. Isso deixa Mota com uma pulga atrás da orelha. Mota diz expressamente para Wasserman por telefone que ele não deveria deixar McMurtry, Phyllis ou Ellen ter a posse da biblioteca, a menos que eles pudessem exibir uma carta patente da OTO de guerra. A ideia de Mota era de que todos os chefes de loja deveriam trabalhar juntos e ter cópias de tudo, e de que a biblioteca devia permanecer nos Estados Unidos. Entretanto, os responsáveis por isso deveriam ser pessoas que tivessem patentes para abrir lojas da OTO. O que Mota não previa era o 7-1 telêmico brasileiro, com uma sequência de traições ao longo de uma década por parte dos estadunidenses. Se você achou que até aqui tinha treta, você não imagina os próximos episódios. Antes de terminar, tem um documento no Arquivo Nacional que conta uma faceta interessante de Mota. Em 30 de dezembro de 1975, ele enviou ao Departamento de Censura a letra de uma canção de autoria de Mota para exame. Na carta de apresentação, Mota diz: "Eu sei que normalmente deveria submeter essa letra à apreciação do ramo local de censura, mas tendo-a levado à editora de música e letras feitas por mim previamente, de sociedade com o cantor e compositor Raul Seixas, o gerente da empresa informou-me de que, fosse essa letra publicada e editada e distribuída, todo mundo iria para a cadeia." Mota continua: "Eu não creio que assim seja, mas sabendo que os censores locais frequentemente impedem uma letra por temerem a opinião de seus superiores na cadeia hierárquica, eu prefiro dirigir-me diretamente aos diretores da censura federal, pois eu creio que a minha letra, para acompanhar música de minha autoria, não só é patriótica, como também será benéfica à verdadeira expressão de nossa brasilidade." Em 21 de junho de 1976, ele escreveu uma carta reclamando que não tinha tido resposta até então. "Eu desejo saber se nada obsta na letra e na música de minha autoria. E não recorro diretamente aos censores locais aqui no Rio, porque, com toda a franqueza, não confio na inteligência e bom gosto deles, tendo contato pessoal com alguns, pois esta não é a primeira letra de minha autoria que é submetida à censura. Como quero tentar ganhar dinheiro com a minha música, que considero, posso estar enganado, como patriótica, recorro diretamente à maior autoridade, confiando que, se for barrado, serei, pelo menos, barrado por um homem inteligente e de bom gosto. Amor é a lei, amor sob vontade." Em 14 de junho, a letra é aprovada pela censura. Constatamos não conter qualquer elemento que possa ferir os mandamentos da legislação de censura. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu precisei dividir o vídeo em algumas partes por conta do tamanho do conteúdo. Se for da sua vontade, curta o vídeo, comente o que você achou e compartilhe com quem gosta desse tipo de informação. Você também pode ajudar o canal financeiramente através do Apoia-se. A partir de R$ 11,00 você já contribui e tem acesso ao grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou WhatsApp. Os links de todos os contatos estão na descrição. Além disso, eu também faço parte dos projetos do Calem, em especial do podcast Foco de Pestilência. Em breve, nesse mesmo canal, vai ao ar a continuação da história de Marcelo Ramos Mota. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui
e 93.